Bem, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspirem em mais esse estudo que vamos realizar hoje sobre o livro Os Poderes da Mente, o capítulo Contaminação Fluídica e Como Agem os Obsessores. É um livro muito bom, de Sueli Caldas Schubert, né? Trata de diversos assuntos ligados ao pensamento, à mente. Nós vamos ver aqui com relação à contaminação fluídica, que é o primeiro tópico do nosso estudo, né? E uma definição rápida sobre contaminação. Contaminar, contagiar. Informa o dicionário Aurélio que tais palavras são sinônimos e significam transmissão de doença de um indivíduo ao outro, mas tem também o significado de transmitir-se, corromper, viciar. É importante a gente entender a definição das palavras, né? Contaminação é naturalmente algo que se transmite, que se corrompe, né? Que gera algum prejuízo a outrem. E fluídico, nós vamos procurar fazer uma revisão bem rápida aqui do que são os fluidos, né? Nós sabemos que os elementos gerais do universo é Deus, espírito e matéria. O princípio inteligente, né? Princípio espiritual e o princípio material, que é o fluido cósmico universal. Sabemos que o princípio inteligente, ao agir no princípio material, ele vai gerar naturalmente os reinos, né, da criação, o reino mineral, vegetal, animal, aminal e angelical. Então, os fluidos, eles não são nem bons nem maus, eles são neutros. Na sua origem, no princípio, o fluido cósmico universal, o fluido mais elementar que existe no universo, ele não tem característica nem positiva nem negativa. É o princípio inteligente que, ao agir sobre ele, vai dar as características. Isso é importante para a gente entender a ação do pensamento sobre os fluidos. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como os dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então, é importante a gente lembrar que o que não é Deus não é princípio inteligente, não é espírito, portanto, é matéria, é fluido. Nosso corpo é fluido, o perispírito é constituído de fluidos, o próprio ambiente, o plano espiritual é constituído de fluidos. Fluidos bastante quintessenciados, eterizados, mas se não é Deus, não é espírito, portanto, é um princípio da matéria, é um princípio material, é fluido, é constituído de fluido. Então, o pensamento do encarnado, ele ao atuar sobre os fluidos do ambiente, né, os fluidos espirituais, assim como o espírito desencarnado, ele vai dar qualidade a esses fluidos. Os fluidos vão ser bons ou maus, dependendo da ação do pensamento. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Isso está lá na Gênese, né, no capítulo 14 de Kardec. Né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo lugar, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, tudo é pensamento. Tudo é a ação do pensamento sobre a matéria, na formação dos reinos, mas também trazendo qualidade aos fluidos que compõem o nosso próprio organismo, o nosso próprio corpo físico, o nosso corpo perispiritual, Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, né? E também o nosso pensamento vai dar qualidade aos fluidos onde nós estamos. Então, o ambiente onde nós vivemos, ele vai ter características positivas ou negativas, boas ou mais, dependendo de cada um de nós. Então, nós trabalhamos muitas das vezes a nosso favor
ou contra a nós mesmos. Isso é importante a gente entender, que muitas das vezes nós somos os principais causadores das nossas dores, das nossas doenças, dos nossos infortúnios, das nossas dificuldades. Porque tudo parte da nossa mente, tudo parte do nosso pensamento. Somos os criadores. Victor Hugo chega a dizer que pelo pensamento podemos subir às estrelas ou descer aos abismos, né? Mostrando que pelo pensamento nós podemos cultivar a felicidade ou a infelicidade. Então nós vamos ver aqui que é a nossa vontade exercendo uma ação de sustentação do nosso pensamento que define o padrão vibratório e estabelece o campo magnético que nos envolve. Então, a partir do nosso pensamento, nós vamos estabelecendo um campo magnético em nossa volta, dando características aos nossos fluidos. E isso fica muito visível, muito perceptível a qualquer espírito desencarnado, naturalmente. Então, o pensamento, ele é a expressão máxima da vontade do espírito. Então, se nós temos aqui na Terra, no plano material, uma identidade, um título que nos identifica, né? O que nos identifica espiritualmente no plano astral, no plano espiritual, é o nosso pensamento. A nossa verdadeira identidade se dá a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós projetamos. Do momento que nós estamos pensando, nós estamos criando, nós estamos formando as chamadas imagens fluídicas no ambiente onde nós estamos, naturalmente. Então, as criações mentais, elas permanecem gravitando em torno das criaturas de tal forma que qualquer espírito menos esclarecido poderá se aproximar e perceber o teor desses pensamentos. Aí é a nossa identificação. E por isso que Jesus afirmou que nada há oculto que não há de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então, a linguagem do espírito, naturalmente, é a linguagem do pensamento. Aqui na Terra, nós podemos falar uma coisa e pensar outra. E para quem está nos ouvindo, né, no plano físico, está entendendo, compreendendo. Mas no plano espiritual, está percebendo as nossas verdadeiras intenções. O que realmente nós estamos querendo com aquela fala, né? Bem, e a partir daí, nós formamos as chamadas criações fluídicas, né? As formas de pensamento são criações mentais, modeladas em matéria fluídica. Podem ser criadas por encarnados e desencarnados, com características boas ou ruins, positivas ou negativas, com características, como o próprio nome diz, elas são resultado da ação da mente sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento externado. Isso é importante, porque o nosso capítulo é contaminação fluídica, né? E como agem os obsessores. Então, com essa introdução, a gente pode ver como nós facilitamos a ação dos obsessores e como nós nos contaminamos fluidicamente, né? E isso é interessante, é a parte principal do nosso estudo de hoje. É perceber que nós mesmos podemos nos contaminar o nosso corpo físico e contaminar o nosso corpo fluídico, o nosso corpo perispiritual, contaminando naturalmente um ambiente onde nós estamos. Isso é a parte principal do nosso estudo de hoje, né? Então, somos os responsáveis por todo esse processo. Muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade de entender a ação do pensamento sobre o nosso próprio corpo, né? Mas não é difícil de a gente entender quando a gente faz a seguinte comparação.
Um seguinte exemplo que nós poderíamos dar, né? Se alguém chega para a gente e dentro de um setor de trabalho e informa assim, olha, o chefe está te chamando lá na sala dele, ele está querendo falar com você neste momento, né? Então, nesse exato momento, o nosso pensamento gira em torno de uma série de possibilidades. O que o chefe quer? Me chamar a atenção? Me promover? Me despedir do serviço? Me mandar embora? Né? Então, o pensamento, ele começa a trazer uma série de alteração no nosso próprio organismo. O coração já dispara, há pessoas que só de falar com o chefe já treme, né? A alteração em todo o metabolismo do corpo. Então, a ação do pensamento sobre a matéria, sobre o nosso próprio organismo físico, né? Imagina, se no organismo físico houve toda essa alteração, alterou o batimento cardíaco, tem pessoas que chegou a acontecer sudorese, né? Tem pessoas que chegou a sentir dores abdominais a partir dessa informação, dessa simples informação, né? Você imagina, então, a nível fluídico, a nível do nosso perispírito, que é uma matéria ainda muito mais sutil, muito mais quintessenciada. Imagina no ambiente onde nós estamos, como é que houve uma modificação dos fluidos no ambiente onde estávamos, só de a gente ter todos esses pensamentos. Porque do momento que a gente pensou que ia ser despedido, veio também na mesma hora, as contas que a gente tem que pagar, os compromissos que a gente tem, tudo isso se passou em fração de segundos, só de a gente ouvir a notícia que o chefe quer falar com a gente, né? E não era nada disso, era apenas para dizer que nós temos uma bonificação aí em função da produção. Mas, até a gente chegar de frente ao chefe e ter essa notícia, houve uma série de alteração no nosso metabolismo, no nosso organismo. Daí nós podemos trazer contaminações no próprio organismo. Bem, nós demos aqui um exemplo muito básico, muito simples, mas imagina um pensamento assim o tempo todo, durante o dia, durante a semana, durante meses, durante anos. Pensamento de que não vai dar certo, pensamento pessimista, pensamentos negativos, pensamentos de dúvida, gerando uma série de alteração. Naturalmente, nós estamos bombardeando o nosso corpo físico, estamos bombardeando o nosso organismo perispiritual com esses pensamentos. É a contaminação fluídica que nós estamos criando para nós mesmos, né? Então, o poder indutivo do pensamento é muito grande. O pensamento, ele tem um poder de indução imensa. Se a gente der um outro exemplo aqui, né? Você vai fazer uma visita a uma pessoa e a pessoa ela está ali muito pessimista, muito para baixo. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por esse momento? Será que é castigo de Deus, aquele negócio todo? Então, um pensamento de desânimo, um pensamento derrotista, um pensamento de desalento, de desesperança. Então, ao entrar para visitar essa pessoa, a gente percebe, né, no ambiente todas as características, a ponto de a gente sair dali depois dessa visita, sair se sentindo mal, um peso enorme nos ombros, um mal-estar que a gente não consegue identificar. Mas foi a assimilação fluídica que tivemos do ambiente onde nós fomos visitar aquela pessoa. Então, o espírito, ao pensar, faz com que a mente absorva o fluido cósmico e produza matéria mental radiante, com radiações que caracterizam os próprios pensamentos e os produzidos por indução em regime de afinidade. Quer dizer, se naquela visita nós nos permitimos entrar em sintonia com aquelas ideias, com aquele desânimo, com aquele pessimismo do doente,
então houve uma combinação fluídica, naturalmente nós vamos sair dali muito mal. Isso ocorre muito, é mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas das vezes nós estamos muito bem, vamos a um banco pagar uma conta e chegando lá, tanta gente desalentada, tantas pessoas ali reclamando da demora e de uma série das condições do país e de uma série de situação. Então a gente muitas das vezes entra também nessa sintonia e sai dali até com dor de cabeça, passando mal, com mal-estar generalizado. Isso é o poder indutivo, né, do pensamento. Diz André Luiz, numa grande obra, Mecanismos da Mediunidade, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todas as que nos exposem o modo de sentir. Então, do momento em que nós emitimos uma ideia, nós entramos em sintonia com espíritos que pensam e que vibram nessa mesma faixa, com esse mesmo ideal, né? Portanto, há combinações fluídicas e esse espírito pode, inclusive, vir a fazer parte do nosso convívio, do nosso dia a dia. Nós até podemos fazer uma paródia com aquilo que Jesus coloca: digas o que pensas, que te direi com quem andas. E nós podemos fazer uma paródia dizendo assim: digas o que pensas, que te direi quem são as suas companhias espirituais. Podemos fazer um paralelo. Então, as nossas companhias espirituais, os espíritos que convivem conosco no nosso dia a dia, em nosso lar, têm tudo a ver com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Alerta-nos Emmanuel que, sem perceber, ingerimos pensamento a cada instante em um constante processo de afinidade, associação e sintonia, verdadeiramente fantásticos, embora não estejamos cônscios disso. Muitas das vezes a gente não se dá conta, a gente não tem essa consciência de que nós estamos nos associando a espíritos. E espíritos vai depender do tipo de pensamento que nós estamos alimentando. Se nosso pensamento é de ódio, nós estamos nos ligando com espíritos odiosos, vingadores, perversos, maus. Se nossos pensamentos estão ligados à sensualidade, nós estamos nos ligando a espíritos assim, deste mesmo naipe. Pensamentos de pessimismo, os pensamentos de doença, né? Nós vamos nos ligar a espíritos que têm essas características, espíritos doentes, espíritos que cultivam a doença, vivem se lamentando, né? Então, isso é um alerta que a doutrina espírita nos faz. A doutrina espírita, ela tem, nos passa naturalmente esse conhecimento que nós precisamos colocar no nosso dia a dia e entender que nós estamos a todo momento fazendo convites para que espíritos venham fazer parte da nossa vida. Agora, que espíritos são esses? Né? Então, a pessoa que está lá, que ela se compraz em filmes de terror, ela está, ao assistir aquele filme de violência, ela está entrando em sintonia com espíritos assim. Naturalmente, a sala onde ela se encontra, da casa dela, acaba ficando repleta de espíritos que também gostam, também se sintonizam com a violência, com o terror, com o pânico, com o medo, com a maldade, com a perversidade. Olha só as filiações que nós estamos criando aí. Olha as afinidades, as associações, as sintonias que nós estamos estabelecendo aí.
Então a nossa responsabilidade é muito grande. Principalmente nós que somos espíritas, estudiosos da doutrina espírita. Vamos ver sobre esse prisma. Todos estamos sujeitos a contágios mais diversos, seja por esses processos mentais, seja porque, sendo o nosso perispírito de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Se o ambiente está saturado de maus fluidos, o encarnado os absorve pelos poros perispiríticos, tal como acontece com o corpo, que absorve os miasmas pestilenciais. Então, da mesma forma, se a gente vai num lugar onde está todo mundo fumando, se a gente cheirar a nossa roupa, nós vamos perceber que nós estamos todos impregnados do cheiro do cigarro. Da mesma forma, ocorre no plano astral, nos fluidos espirituais. Se o ambiente está saturado de maus fluidos, o nosso corpo perispiritual ele vai ganhando essas características porque vai impregnando no nosso organismo perispiritual essas condições. Isso é uma outra informação, muito importante, porque aí a gente passa a fazer uma seleção, não só daquilo que a gente assiste na televisão, mas também daquilo que a gente ouve, do tipo de música, do tipo de ambiente que a gente frequenta, A gente começa a fazer uma seleção, porque nós não temos ainda uma condição espiritual para nos imunizar completamente, totalmente dos ambientes. Jesus andava em todos os lugares, mas Jesus, com toda a sua capacidade espiritual, ele levava luz no ambiente, levava naturalmente bons fluidos e trazia alteração, inclusive, no ambiente fluídico onde ele estava se colocando. Mas nós, muitas das vezes, nós não temos essa condição e nos envolvemos, nos perturbamos pelas condições fluídicas do ambiente e aí acabamos carreando para o nosso próprio perispírito essas condições. Vamos ver que é inegável que as hordas de espíritos infelizes, atormentados e atormentadores procuram contagiar as pessoas com pensamentos e ideias nefastas, sempre visando manter os vícios, semeando o ódio, a ideia de vingança, para que se estabeleça a decadência dos valores que levam ao caos moral entre os seres humanos, o que os favorecem, pois se locupletam dessas emanações degradantes. A par disso, envolve aqueles que se lhes tornam os alvos prediletos com suas vibrações desarmônicas, contaminando-os fluidicamente com suas auras deletérias, com as quais tais criaturas se afinam por sintonia de pensamentos, desejos e preferências. Então é assim que ocorre o contágio fluídico, é assim que muitas das vezes surgem as doenças, e doenças que no primeiro momento a pessoa ela vai no laboratório, vai no médico, vai fazer os exames e não consta nos exames físicos a doença, o problema que a pessoa está sentindo. Porque ainda não existe na nossa medicina um exame para o perispírito, para saber como é que estão as condições fluídicas do perispírito. Por enquanto, nós não temos ainda nenhum exame com essas características perispirituais. Mas lá começa a surgir alterações, e essas alterações no perispírito repassa ao corpo físico que está interligado ponto a ponto, célula a célula, átomo a átomo. Então, a pessoa já vai tendo essas sensações, essas percepções e, se nada mudar, se persistir esse assédio, essa ação nefasta
fluidicamente no perispírito, mais cedo ou mais tarde vai se constatar na matéria, no corpo, através do exame, um problema qualquer. Então é assim que os espíritos infelizes, os perturbados e os perturbadores, atormentados, e atormentadores, procuram contagiar. Primeiro, trazendo na mente do encarnado essas ideias, sugestões, e também fazendo esse processo de contaminação fluídica no perispírito. É por isso que aqui na Casa Espírita, aqui no Diógenes, há todo um trabalho de desobsessão, e depois que ocorre o processo de desobsessão, onde a entidade ela é encaminhada, ela é esclarecida, ela é levada para determinados departamentos espirituais ligados à casa, a colônias, etc., é necessário que se faça um trabalho de magnetização no encarnado, que nós chamamos aqui a ação magnética do passe, fazendo as transformações de fluidos. Não tem essa ideia de retirar os fluidos negativos, não, é transformar. Então o passista impõe as mãos e ali há uma transformação, porque o fluido ele vai tomar as características do pensamento do encarnado. Então, o pensamento do passista, aliado ao pensamento do paciente, ligado à prece, ligado às luzes de Jesus, vai fazendo esse processo de transformação de fluido e o perispírito da pessoa que estava obsidiada vai tomando outras características. Bem, então é assim que agem os obsessores. Aqui já uma introdução. Os obsessores, tentações, quem não as tem? Nessa ou naquela circunstância, momento ou oportunidade. Algumas dessas podem surgir e, de repente, crescer, dominar, tudo ao comando do desejo. Não importando mais se é um erro, um passo em falso, uma cilada, um vício, um prejuízo, tantas coisas. E lá está a pessoa, por ora, presa irremediável da sua tentação, que se transforma em ação enquanto escreve o seu futuro. Desejos, preferências, tendências, vocações, conquistas, quedas, vitórias constituem o arquivo de nossas almas. Então está tudo lá. Nós temos, naturalmente, no nosso psiquismo, no nosso grande arquivo, no nosso inconsciente, todas as nossas preferências, as nossas tendências. E é exatamente aí que o espírito vai agir. Ele vai atuar nos nossos pontos mais vulneráveis, nos pontos fracos que todos temos, como inicia aqui o nosso slide, Tentação. Quem não as tem? Nós somos espíritos em evolução. Estamos dentro da categoria, da classificação de espíritos, somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, espíritos onde há a predominância da matéria sobre o espírito. Carregamos muitas dificuldades dentro de nós, dos nossos passados, os nossos deslizes cometidos nesta encarnação e em outras. E isso está tudo em forma de desejos, de tendências e de preferências. E se o espírito ele quer agir sobre nós, seja lá por que motivo for, ele vai atuar principalmente aí, Vão atuar naturalmente nas nossas próprias condições. Nós é que damos todas as ferramentas, nós é que facilitamos todo o processo. O espírito ele não inventa nada, ele potencializa. Então, se temos ali alguma deficiência no organismo físico, e essa deficiência vai ser aumentada, vai ser potencializada. Se o nosso problema é de uma viciação qualquer, essa viciação vai ser agravada, esse problema. Se é um transtorno emocional, um quadro de ansiedade, de depressão, isso será potencializado. Esse é o nosso ponto vulnerável,
É como um pedreiro que, por exemplo, ele precisa derrubar uma grande estrutura, uma grande parede, ele não vai pegar na parte mais sólida, mais firme, ele vai pegar nas trincas, nas extremidades, nos pontos mais vulneráveis dessa parede. É o ponto vulnerável que por ali ele vai colocar a parede no chão, né? Vai derrubar toda uma grande estrutura. Mesma coisa é o que ocorre com a gente. Os obsessores, os espíritos vingadores, perturbados ou perturbadores, vão atuar nos nossos pontos vulneráveis. Então, nossas imperfeições morais é que abrem o campo ao assédio de espíritos interessados em nos obstar a caminhada evolutiva, seja por dívidas contraídas em passado próximo ou remoto, seja pelo prazer de perturbar e fazer sofrer aqueles que não pensam como eles. Muitas das vezes, nós cometemos ali falhas com alguém e passou despercebido, né? Nós tivemos ali uma palavra mal colocada, né? E a pessoa se sentiu muito ofendida, muito sentida. E aqueles espíritos ligados a essa pessoa tomam essa situação, tomam as dores dessa pessoa e partem contra nós. E nós nem sabemos que através daquela situação nós ganhamos ali um obsessor, um inimigo. Então, situações assim são muito comuns no nosso dia a dia. Nós, como nós colocamos, nós somos espíritos ainda que erramos muito. Todos erramos muito. Somos espíritos errantes mesmo. E temos que estar sempre procurando identificar os nossos erros, fazer um processo de reflexão profunda sobre como é o nosso comportamento, fazer uma análise toda noite antes de dormir, como foi o nosso dia, o que nós pensamos, quais foram as nossas atitudes, como é que nós nos comportamos em público, ou mesmo no nosso lar, ou mesmo quando estávamos sozinhos, né? O que passou pela nossa cabeça. Então nós precisamos fazer uma análise profunda para a gente procurar se corrigir. Esse é um processo, nós estamos dentro desse processo de evolução. E esses espíritos, como nós estávamos dizendo, eles vão usar naturalmente os pontos negativos que temos, né? Ou pelas dívidas que contraímos com eles em outras vidas, ou nessa atual encarnação, ou mesmo esses espíritos se ligam pelo prazer que têm em trazer prejuízo, em perturbar. Às vezes não tem ali uma relação de causa e efeito com o passado, mas são espíritos infelizes e querem que outras pessoas também fiquem como elas, né? Infelizes também. Vamos observar que, identificado o ponto fraco, o obsessor cuidará de instigá-lo, aquilo que a gente já colocou, para que se torne uma ideia fixa e obsedente. Esse é um dos processos utilizados pelos obsessores, registrado por André Luiz no capítulo 8º do livro Ação e Reação. Esse livro, Ação e Reação, faz parte daquela coleção, né, das 16 obras da vida no mundo espiritual. André Luiz, um verdadeiro repórter da espiritualidade, vem nos passando todos esses detalhes, inclusive como é que ocorre um processo de obsessão, como é que ocorre um processo de influenciação. A obsessão não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Emmanuel nos adverte: não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti e alimentam-se de ti, quando não as combates dedicadamente, qual
igual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marcas da tentação, é natural. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, é um trabalho que compete a cada um de nós, né? Nós podemos, inclusive, promover o nosso processo de desobsessão através das boas leituras, a leitura edificante, bons pensamentos, boas músicas, através do trabalho no bem, se filiar a grupo de pessoas que também trabalham no bem. Então, tudo isso vai contribuir para as nossas companhias espirituais, vai contribuir para o ambiente fluídico, esse magnetismo espiritual que criamos em torno de nós. Então, são as advertências de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, desses benfeitores espirituais, nos mostrando o caminho que nós precisamos fazer para acertar aquilo que não está bom, né? E o aconselhamento aqui, né, lembrando Jesus, né, a necessidade de vigiar, mas não é vigiar o outro, não, é vigiar a nós mesmos, vigiar a todo instante, a todo momento. Esse é nosso trabalho. Nós estamos aqui na Terra matriculados, né, nessa escola, encarnamos, estamos aqui fazendo um curso aqui na Terra. Nós vamos retornar à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E durante esse estágio que estamos fazendo aqui na Terra, esse curso que nós estamos fazendo aqui na Terra, nós precisamos aproveitar a todo momento, a todo instante, né? Principalmente nós que temos aqui em mãos essa quantidade de obras, de informações preciosas para que a gente possa bem conduzir as nossas vidas, né? Então, a obsessão instala-se nos painéis mentais, através dos delicados tecidos energéticos do perispírito, até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Ato contínuo. O quimismo neuronial se desarmoniza face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. Então, aí está, né? Como é que ocorre, né? Como é que se instala na nossa mente, né? Através dos delicados tecidos energéticos do perispírito. Muitas das doenças, muitos dos transtornos mentais, é assim que ocorre. Existe tanto o transtorno da ansiedade como do pânico, as depressões, as doenças mentais de uma forma generalizada, né? Muitas das vezes elas iniciam aí por um processo desse, de obsessão, de influenciação, né? Trazendo toda essa desarmonia e que muitas das vezes passa para o organismo físico, vai deixar sequelas, aonde muitas das vezes vai trazer danos irreversíveis à matéria, onde será necessário uma combinação de medicação, tratamento espiritual, para que a pessoa tenha ali um pouco de harmonia, de equilíbrio na vida, né? Não é muito trivial, depois que desorganiza toda a estrutura física, aí a medicação ela vai fazer parte realmente da vida da pessoa. Prosseguindo em seus esclarecimentos, Dr. Inácio Ferreira acrescenta que a incidência da energia mental do obsessor
sob o paciente invigilante, alcançará, mediante o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações. Aquilo que a gente acabou de colocar. Em casos mais graves, implantam células acionadas por controle remoto, que passam a funcionar como focos destruidores da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, atingindo outras regiões do encéfalo, prolongando-se pela rede linfática a todo o organismo, afetando-os e ocasionando danos, né? Então, é uma das técnicas usada pelo espírito perturbador, pelo espírito obsessor, adversário, inimigo da criatura, aonde esses espíritos implantam, né, no organismo perispiritual dessa pessoa determinadas células fluídicas criadas por eles para trazer danos à saúde física, psíquica e emocional da criatura, né? E esses espíritos podem, é como se fosse um chip, né, que é instalado no cérebro da criatura, um chip fluídico, aonde de longe, como diz aqui, né, acionadas por controle remoto, de longe o espírito vai manipulando aquela mente, vai induzindo naquela mente uma série de ideias, de sugestões, trazendo grandes prejuízos na vida dessa pessoa num todo, tanto no seu aspecto físico, emocional, psicológico, consequentemente espiritual, né? Observemos com atenção redobrada que o Dr. Inácio Ferreira ressalta a seguir: quando de suas graves intervenções nos psiquismos dos seus hospedeiros, suas energias deletérias provocam taxas mais elevadas de serotonina e noradrenalina produzidas pelos neurônios que contribuem para o surgimento do transtorno psicótico maníaco-depressivo, responsável pela diminuição do humor e desvitalização do paciente, que fica ainda mais à mercê do seu agressor. E isso é muito comum, muitas das vezes a pessoa toma remédio, o psiquiatra passa medicação e tudo mais, né? E a pessoa não apresenta melhoras, ela continua com o mesmo quadro emocional. Por quê? Onde que está o problema, né? Está exatamente aí, né? Na ação desses espíritos no organismo perispiritual da criatura. Por isso que a medicina não sabe, não tem uma explicação por que aquele remédio, porque aquela intervenção medicamentosa não trouxe benefícios àquela criatura. É nessa fase que se dá a indução ao suicídio, já caminhando aqui para o encerramento, né? É nessa fase que se dá a indução ao suicídio, através de hipnose contínua, transformando-se em verdadeiro assassino, sem que o enfermo se dê conta da situação perigosa em que se encontra. Não poucas vezes, quando incorre no crime infame da destruição do próprio corpo, foi vitimado pela força da poderosa mentalização do adversário desencarnado. Então, gente, é isso. O nosso tema de hoje, o nosso estudo, falando da contaminação fluídica, colocando Sueli, fazendo aqui menção a diversas obras espíritas, né? Nesse compêndio, ela buscou ali na Gênese, no livro Loucura e Obsessão, de Filomeno de Miranda, nas obras de André Luiz, em diversas obras, né, diversos espíritos falando sobre a ação do pensamento no nosso corpo físico, agindo no nosso perispírito, agindo no ambiente onde nós estamos e atraindo ou afastando espíritos, trazendo doenças e complicações das mais diversas, até mesmo a questão do suicídio, né? Muitas das vezes a criatura ela acabou cometendo suicídio não por um desequilíbrio apenas orgânico,
neuronal, mas em função do assédio de entidades perturbadoras que o levou a cometer esse desatino, né? É um tema muito importante falar sobre o pensamento, falar sobre os poderes da mente, porque assim como nós podemos usar o nosso pensamento para nos prejudicar, para nos contaminar, nós também podemos utilizar o nosso pensamento para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, trazendo momentos de paz, momentos de harmonia, de equilíbrio em nossas vidas. Então, tudo corre por nossa conta. Somos realmente os responsáveis pelos nossos infortúnios e somos os responsáveis pela nossa felicidade. Sim, uma felicidade relativa às condições do planeta, mas é possível termos essa felicidade aqui na Terra. Agradecemos muito essa oportunidade que a Casa Diógenes de Medeiros nos oferece de estarmos aqui fazendo algumas reflexões sobre o pensamento, sobre a mente, e que Jesus continue a nos abençoar a todos, que os bons espíritos possam sempre nos intuir nos caminhos do bem e do amor ao próximo. Muita paz a todos.